Caríssimos irmãos, encarnados e desencarnados, boa noite. Que todos nós possamos juntos ligar os nossos pensamentos, nossos corações, para prestar bastante atenção, que o tempo é curto e é só para levantar a lebre e deixar todos nós curiosos para abrir o Evangelho, estudar mais um pouquinho, aprender mais um pouco sobre essa obra maravilhosa que nos traz tanta alegria cada vez que a gente lê. Como disse o nosso irmão, o capítulo de hoje é o capítulo 2, Meu reino não é deste mundo. E no tópico, ponto de vista. E antes de nós começarmos a falar sobre ele, especificamente, nós vamos fazer uma pequena leitura do livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, de Leon Denis, que é um dos companheiros de Allan Kardec, que ele diz assim: o plano da história desenrola-se em suas linhas formidáveis. Deus envia à humanidade seus messias, seus reveladores, visíveis e invisíveis, os guias, os educadores de todas as ordens, mas o homem, na liberdade de seus pensamentos, de sua consciência, escuta-os ou desatende-os. O homem é livre. As incoerências sociais são obra sua. Ele lança a sua nota confusa no comércio universal, mas essa nota discordante nem sempre consegue dominar a harmonia dos séculos. Resumindo, sempre a espiritualidade, sempre Deus, desde o início do planeta, envia os seus messias, os seus mensageiros. Olha, é assim, olha, vocês têm que fazer isso, vocês têm que fazer aquilo. Sempre vem alguém, um espírito de luz, trazer a notícia para a terra, para alertar os homens que estão no caminho diferente, como diz aqui. Mas a gente sempre duvida, a gente sempre, será que é isso mesmo? Será que é assim? Será que é? Fica colocando, inventando situações, fala assim, não é bem assim não. Então, para florear mais ainda essa historinha da nossa vida sobre o ponto de vista, no livro Libertação, na introdução do livro Libertação do Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel, tem lá a historinha do peixinho vermelho. Uma história muito interessante e muito profunda. Existia um lago, todo mundo conhece um lago, uma água parada, mais ou menos parada, a água entra num canto, sai do outro canto, mas ela fica a maior parte do tempo parada, quente. E nesse lago existia um peixinho vermelho que procurava se alimentar e não conseguia, porque existiam outros peixes gordos, fortes, e batiam nele, ele não conseguia se alimentar. Então ele tinha que nadar muito, se virar, para conseguir uma larvinha, esse peixinho vermelho. E ele estava tão cansado de buscar comida que um dia falou assim, olha, eu vou sair desse lago que não é possível, eu não consigo comer aqui. Encontrou uma fresta no lago que tinha uma grade. Por ele ser pequenininho e magrinho, se alimentar pouco, ele passou por essa fresta, caiu num rio, caiu no oceano, encontrou um mundo novo. Nesse mundo ele conversou com vários peixes, siri, caranguejo, raia, foi conhecendo um mundo diferente, viu uma baleia, ficou tão encantado com a baleia, pelo tamanho da baleia, começou a acompanhar a baleia. A baleia, naquele movimento de se alimentar, sugou, o peixinho foi para dentro da baleia. Ele ficou desesperado, dentro do estômago da baleia, começou a orar. Meu Deus dos peixes, me ajuda, não posso morrer aqui, agora que eu descobri um mundo novo, como é que eu vou ficar preso aqui, nessa baleia? A baleia tossiu, colocou ele para fora. Ele caiu no mar novamente, voltou pelo rio, chegou até o lago, foi avisar os seus amigos peixes, os gordões lá, tranquilo, parado na água quente. Olha, tem um mundo novo lá fora. Existe um mundo novo. Tem vários peixes, raias, peixes que voam, siria. Os peixes, que é isso? Deixa de conversa, fica quieto aí. Você está inventando história. Nós estamos aqui numa boa. Esse lago aqui tem comida para todo mundo. Fica quieto no seu canto aí. Ele, não. Lá fora existe um mundo novo. Vamos para lá. Eles não aceitaram essa orientação do peixinho vermelho. O peixinho vermelho voltou para o mar, continuou fazendo suas amizades, cresceu, fez muitas amizades. Teve uma seca muito grande, o lago secou, morreram todos os peixes que lá ficaram. Olha que exemplo maravilhoso no livro de André Luiz. A lenda egípcia do peixinho vermelho. É assim que muitas pessoas se portam ainda hoje. Veio Moisés, veio Jesus. Jesus falou, vou lhes enviar o Consolador prometido, que é a doutrina espírita. E muita gente ainda duvida. Muita gente ainda questiona, não, esse negócio de vida depois da morte não existe não. Muita gente quer o imediatismo. Eu quero ir para um lugar que resolva os meus problemas e pronto.
Assim que funciona, infelizmente, o imediatismo nas pessoas. E o capítulo de hoje, ponto de vista, ele é muito cristalino. Nós vamos ler devagar, item por item, que dentro do próprio capítulo mostra para a gente como que a espiritualidade vem tendo paciência com a gente, carinho, amor. Olha, meus irmãos, Kardec codificou o Evangelho segundo o Espiritismo, que é a Bíblia, a explicação da própria Bíblia. São as palavras que foram ditas pelos apóstolos. Então vamos começar a ler a primeira parte, que fala assim, vamos inverter a ordem, que no livro vem diferente. Vamos falar sobre primeiro a dúvida na vida futura. Pessoas que duvidam, não acreditam na vida futura, a vida após a morte. O homem dirige todos os seus pensamentos e esforços para a vida terrestre, não vislumbrando com isso os bens mais preciosos do que os da terra. É o que a gente mais vê hoje em dia, é isso. Pessoas vivem como se, olha, não existe nada mesmo, tem que aproveitar hoje, vou aproveitar tudo, vou gastar, vou fazer, vou farrear, porque não sei o que vai acontecer. Aí desencarna. Vem para os trabalhos mediúnicos, conversar com a gente. E agora o que eu faço? Estou com medo de morrer, moço. Aí a gente fala, você não vai morrer agora não. Ele, graças a Deus que eu não vou morrer, só que ele já está morto. É assim que funciona. Você não vai morrer agora não, graças a Deus. Eu pensei que eu ia morrer hoje. Não, não vai morrer agora não, fica tranquilo. E já morreu. Não viu que desencarnou, porque não se preparou, não estudou, não foi atrás. Falei, o que existe realmente após a vida? Existe alguma coisa? Vários espíritos estão ao nosso lado o tempo inteiro, nos intuindo, falando conosco durante o sono. O sono não é a morte diária? A gente não morre todo dia? O que é o sono? Você sai do corpo, se desliga, vai para onde você se afiniza e volta. Quando acorda, a morte é o seguinte, você vai e não volta mais. Então nós morremos todo dia. É um treino, o sono é um treino. Só que muitas pessoas não param para pensar nisso. Eu tive um pesadelo, eu tive um sonho maravilhoso. Então, de acordo com o que a gente faz diariamente, nós vamos para aquele lugar que a gente se assemelha do que faz o dia inteiro. É a vida. Então, se a gente está pensando em estudar, em aprender sobre o Evangelho, que continua a vida após, nós temos que estudar, temos que nos preparar. Por que é assim? Por que eu sofro tanto? Tem gente que acha que sofre tanto. Meu vizinho aqui tem tudo de bom, eu não tenho nada, e começa naquele sofrimento de achar que está sofrendo demais, que sofre muito, e não busca a explicação que está dentro das obras do Kardec, dos livros, das obras complementares também de Chico Xavier, explicando. A gente sofre por isso, por isso, por isso. Nada é por acaso. De novo, no ponto de vista, continuando, segundo item. Ainda sobre a visão que não existe vida futura, que tem as duas colocações. Uns que não acreditam, depois aqueles que acreditam. Para aqueles que não acreditam, o homem porta-se como uma criança, que não vê nada além dos seus brinquedos. É assim. A perda do menor dos seus bens terrestres causa-lhe uma tristeza profunda, angústias, decepções, depressões e etc. Está no Evangelho. Quem não acredita na vida futura sofre muito. Perde um parente. Fulano me deixou. Me deixou, não vou ver ele nunca mais. Vai, claro que vai. Tem uns que vêm e se assustam, né? Tinha uma colega de trabalho que a gente falava muito sobre espiritismo com ela. E o marido dela teve câncer, desencarnou. E ela foi falar comigo, Nelson, o que foi? Eu estou vendo meu marido lá em casa, eu queria ver se você fazia um trabalho lá no centro. Eu falei, o marido acabou de morrer, já virou uma alma penada, você não gostava dele? Gostava, mas por que você está querendo rezar para ele sair lá da sua casa? Não, porque eu estou com medo. Eu falei, não tenha medo não. Ele não te amava? Amava. Você não amava ele? Amava. Vai continuar se amando. Mas eu não gosto de ver espírito. É o seu marido. Está com medo do marido? Viveu 60 anos, está com medo? Então é assim. Nós não podemos ter esse tipo de atitude, que todos nós vamos passar por lá de lá. Já pensou? Vive 60 anos com a pessoa, aparece, ela, sai para lá. A vida continua. Mas para a pessoa que não acredita, é uma penada. Vamos fazer um despacho, vamos fazer um trabalho, né?
para tirar esse encosto lá de casa. Não é encosto não, é o marido que acabou de desencarnar. Então funciona assim, a gente tem que aprender como lidar com esse tipo de situação, para não sofrer e não fazer os espíritos sofrerem. Porque a maioria das pessoas está desencarnando mal, sofre muito, muito. Por quê? Que não se preocupou em aprender como é que essa vida continua. Por que continua? Por que eu sofro? Por que eu sinto dor? Por que eu tenho câncer? Por que eu tenho aquilo? Por que tenho aquilo outro? A doutrina espírita é a única ciência que explica isso claramente para a gente, com as obras de Kardec. Aí vem para o outro lado. Continuando. Tomando do seu ponto de vista terrestre, da vida terrestre, no centro da qual está colocado tudo, toma ao seu redor proporções vastas, e ainda é a pessoa que não acredita. O mal que o atinge, como o bem que compete aos outros, que é a inveja, tudo adquire aos seus olhos uma grande importância. Quer dizer, a pessoa se incomoda com o que os outros têm. A inveja. Ah, mas o fulano lá conseguiu tanta coisa, eu não consigo nada, e tal, e tal, e tal. Tudo tem uma razão de ser, nada é por acaso. Nós temos que fazer a nossa parte. E entender que todos nós somos espíritos. Todos nós somos espíritos. E somos cercados o dia inteiro por espíritos. Nós temos um monte de espíritos aqui. Graças a Deus que a gente não vê, né? Tem umas pessoas iam se assustar, muita gente ia sair correndo. Mas tem um monte de espírito aqui da nossa volta, junto conosco, o tempo inteiro. O tempo inteiro. E nós não podemos nos apavorar, nem se recusar a aceitar essa vida real, que é a vida após a morte. Para aquelas almas que acreditam na vida após a morte, que diz lá no Evangelho, a humanidade, como as estrelas do firmamento, perde-se na imensidão. Quer dizer, tem um monte de humanidade, um monte de planeta, como disse no Evangelho, há muitas moradas na casa do meu Pai, não disse? Onde são essas muitas moradas? Muitos lugares, muitos universos diferentes. Está no Evangelho, só está explicando aqui mais claro, detalhadamente. Ele se percebe, então, que grandes e pequenos estão confundidos como formigas sobre um torrão que é a Terra. Olha que bacana. Se a gente já pegou, por curiosidade, ver o tamanho da Terra, só no nosso universozinho, na nossa Via Láctea, a Terra, o tamanho que a Terra tem, ela é o tamanho da cabeça do alfinete se comparar com uma bola de futebol. Olha só, o Sol é a bola de futebol e a Terra é a cabeça de um alfinete. Imagine, aí você chega para alguém, né, na rua, sabe com quem você está falando? Sei, meu amigo. Olha o tamanho da cabeça de alfinete lá, perante o sol. Nós não somos nada. Então nós não devemos usar nada nunca, o nosso poder, a nossa posição social, o dinheiro, para falar assim, cuidado, isso aqui dá. Porque nós não somos nada, nós não sabemos o dia de amanhã. Agora a gente está vendo como está acontecendo tanta coisa. Desabamento lá em São Paulo, terremoto da Turquia, na Síria, guerra lá na Ucrânia com a Rússia. Nós não sabemos o que vai acontecer. Façamos a nossa parte, porque a gente não sabe o dia de amanhã. Às vezes cai, bate a cabeça e vai embora. Ah, mas não queria ir agora. A gente ouve isso direto dos espíritos. Tem espírito que fala assim, eu não me conformo porque eu morri agora. Sim, mas morreu. Ah, mas eu não queria ir, não sei o que, e chora e briga. Eu não queria morrer agora. Mas morreu, desencarnou. Porque eu sou muito nova e tal, eu queria ver meus filhos crescer, Foi. Era a sua etapa. Agora, se foi pelo suicídio, é outra coisa. É outra história. O sofrimento é outro. Porque a pessoa procurou, antecipou a ida dela. Então, o ponto de vista que tem no Evangelho, ele fala para a gente, olha, se prepara. Essa vida não acaba, continua. Como é que é o lado de lá? Maravilhoso. O lado de lá é maravilhoso. Tem lugar ruim? Tem. Mas tem lugar maravilhoso que a gente nem tem noção. Ah, mas eu não conheço ninguém aqui. Conhece. Eu não conheço ninguém aqui, ninguém vem me ajudar. Conhece. A espiritualidade rapidamente traz um parente, um amigo, uma avó, uma mãe, um filho, para ir buscar aquele espírito que acabou de desencarnar e ajuda ele a se desligar daqui da Terra. E muitos não se desligam daqui, ficam presos. Muitos falam assim, olha,
Eu até que queria sair daqui da terra, mas eu tenho saudade da cervejinha, da farra, da música. Não gosto de sair daqui. Como é que eu vou sair daqui? Eu estou indo lá para o pagode. Eu falava, mas você não pode ir para o pagode não, meu irmão. Mas eu gosto da batucada e tal. Tem que sair porque sofre. Nós estamos falando isso de experiência própria, de parentes nossos que passaram por isso. Vieram falar conosco, olha, Nelson, você está rezando muito pouco para mim. Por quê? Tem 8 anos que eu morri, eu não saio daqui da terra. Eu preciso de ajuda, eu quero sair daqui, mas não consigo. Fala, mas por que você não saiu? Ah, porque aqui é muito bom, aqui é legal e tal. Eu vou lá, sabe aquele baile lá? Eu vou lá toda hora no baile. Eu falei, mas o que você vai fazer no baile, cara? Eu gosto. Eu falei, mas você não pode. Você tem que sair daqui da terra. Você tem que seguir com os espíritos de luz que vieram te buscar. Ninguém veio me buscar, não. Eu falei, tem certeza? Tenho. Pensa direito. Aí ele lembrou, a tia fulano de tal, que era nossa madrinha, minha e dele, veio me buscar. Eu que não quis ir. Falei, tá vendo? Você podia ter ido com ela, que já morreu há muitos anos, essa tia nossa. Vai com ela, rapaz. Será que ela me leva? Leva. E isso funciona para todo mundo. Então a vontade de ficar aqui na terra é grande. Ah, mas como é que eu vou fazer? Sair da minha casa, dos meus filhos e tal. Sai. Se desliga. Tudo isso aqui é emprestado. Nada é nosso. Tudo que tem aqui é só emprestado. Tem uma história engraçada até, de uma colega nossa também. Passou a vida inteira lutando para comprar um apartamento. A vida inteira, hein? Imagina, 40, 50 anos. Conseguiu comprar apartamento. Com 3 meses ela morreu. Aí, a filha dela veio aqui. Nelson. Falei, o que foi? Ela não é espírita. Minha mãe está lá em casa. Falei, vixe. O que foi? Ela está lá em casa, do quarto para a sala, da sala para o quarto e tal. Falei, me dá um tempo que eu vou colocar o nome dela aqui, uma sala mediúnica, para a gente conversar com ela. Ela apareceu. Dona fulana, tudo bem? Tudo bem. Como é que vai a senhora? Estou bem. E a senhora, como é que está? Estou lá no meu apartamento. Falei, mas a senhora não pode ficar lá. Vou ficar assim, é meu, fui eu que comprei. Não, vou sair de lá. E aí, como é que você diz? Não é desobsessão, não é espírito trevoso. Ela está querendo o que é dela. Brincadeira, não. Ela demorou 6 meses para sair de lá. Não saiu fácil, não. Só saiu quando os irmãos dela, todos eles desencarnaram com câncer, e ela também, foram mostrar, olha, fulana, larga esse apartamento. Não sei o que, larga isso aí, vamos embora. Mamãe está te esperando, papai está te esperando, você fica presa aqui nesse apartamento. Aí que ela foi. 6 meses depois. Não, eu vou sair, o apartamento é meu. Imagina quanta gente não tem assim aqui. A gente conta esses casos porque é verdade. Caso engraçado aqui no Bandeirante mesmo. Compramos um sofá usado, aqui no móvel usado do Bandeirante, reformamos e tal. E o sofá pegou fogo sozinho, depois de reformado. Pegou fogo sozinho o sofá. Uma labareda assim. Cheguei na sala, tentei apagar, tal. Aí, puxa vida, o sofá novinho, reformei, gastei uma nota, o sofá pegou fogo. Autocombustão. Vemos trabalho aqui. O cara, o sofá é meu. Eu não deixo ninguém sentar naquele sofá. O sofá. Aí eu devolvi. Leva essa desgraça embora. O espírito veio junto com o sofá. Você já pensaram um negócio desse? Não é para ninguém ficar com medo de comprar sofá usado, não, mas o meu veio. Então, daí para frente, graças a Deus, eu nunca mais comprei sofá usado, porque eu não quero trazer ninguém sentado nele. Mas veio. É meu, não vou sair daqui. O que a gente vai fazer? É o apego à matéria. Os espíritos ficam presos. Infelizmente ficam. Então a gente tem que treinar isso. A vida não acaba, a vida continua, nós temos que sair. Se desprende de tudo, do corpo. Principalmente do corpo. Não fica para o enterro, vamos embora. Deixa para lá. Vamos voltar no futuro próximo, porque todos nós vamos reencarnar, todos nós vamos voltar, indo e vindo, voltando, que a doutrina ensina isso para a gente. Nós vamos burilando a nossa alma, aprendendo a cada dia melhorar mais, aprendendo a ser mais caridoso, mais paciente, menos vaidoso, menos orgulhoso, menos arrogante. A gente vai aprendendo com o tempo isso tudo, com a vida, com as várias encarnações que nós temos. Não é à toa que nós estamos aqui. Não vai a primeira nem a última vez. Então vamos nos preparar.
Continuando, tinha parado. Então, meus irmãos, quando a espiritualidade traz essas novidades para nós, é para a gente aprender a se acalmar, não ficar nervoso e preocupado. Porque a vida continua. E nós temos esses exemplos aí no nosso dia a dia. Todos nós temos. Só que a gente, às vezes, finge que não ouve, finge que não quer ver. Mas estão aí do nosso lado. Nós temos uma parte interessantíssima do livro Caminho da Luz, no último capítulo, que fala sobre o Evangelho do Futuro. O Evangelho do Futuro, a Caminho da Luz, Chico Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. Eu pedi a permissão para vocês para ler, que é uma coisa que tem que ler, que é a mensagem do Emmanuel. Mas é chegado o tempo de um reajustamento de todos os valores humanos. Se as dolorosas expiações coletivas preludiam a época dos últimos ais do Apocalipse, a espiritualidade tem de penetrar as realizações do homem físico, conduzindo-as para o bem de toda a humanidade. O Espiritismo, em sua missão de o Consolador, é o amparo do mundo neste século de declives de sua história. Só ele pode, na sua feição de cristianismo redivivo, salvar as religiões que se apagam entre os choques de força e ambição, de egoísmo e de domínio, apontando ao homem os seus verdadeiros caminhos. No seu manancial de esclarecimentos, poder-se-á beber a linfa cristalina das verdades consoladoras do céu, preparando-se as almas para a nova era. São chegados os tempos em que as forças do mal serão compelidas a abandonar as suas derradeiras posições de domínio nos ambientes terrestres, e os seus últimos triunfos são bem o penhor de sua reação temerária e infeliz, apressando a realização dos vaticínios sombrios que pesam sobre o império perecível. Vive-se agora na terra um crepúsculo do qual sucederá a profunda noite, e ao século XX compete a missão do desfecho desses acontecimentos espantosos. Todavia, os operários humildes do Cristo, ouçamos a sua voz no âmago da nossa alma que diz: bem-aventurados os pobres de espírito, porque o reino de Deus lhes pertence. Bem-aventurados que têm fome de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os aflitos, porque chegará o dia da consolação. Bem-aventurados os pacíficos, porque herderão a terra. Mateus capítulo 5. Sim, porque depois da treva surgirá uma nova aurora. Luzes consoladoras envolverão todo o orbe regenerado no batismo do sofrimento. O homem espiritual estará unido ao homem físico na sua marcha gloriosa do ilimitado. E o Espiritismo terá retirado dos seus escombros, materiais e alma, divina das religiões que os homens perverteram, ligando-as no abraço acolhedor do cristianismo restaurado. Trabalhemos com Jesus, por Jesus, ainda que a nossa oficina esteja localizada no deserto das consciências. Todos somos chamados para o grande labor, e o nosso mais humilde dever é responder aos apelos do escolhido. Revendo os quadros da história do mundo, sentimos um frio cortante nesse crepúsculo doloroso da civilização ocidental. Lembremos a misericórdia do Pai e façamos as nossas preces. A noite não tarda, e no bojo das suas sombras compactas, não nos esqueçamos de Jesus, cuja misericórdia infinita, como sempre, será a claridade imortal na alvorada futura, feita de paz, fraternidade e de redenção. Então, meus irmãos, as mensagens estão aqui nos livros, no Evangelho, no nosso dia a dia, que nós possamos ter a curiosidade de ir ler o Evangelho, ler os capítulos, nos informar e nos preparar. Nós não sabemos o dia de amanhã, e que esse dia de amanhã seja melhor do que o de hoje, com muita saúde, com muita harmonia, com muita paz. Que Deus nos abençoe hoje e sempre. Graças a Deus.